Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Advocacia para Todos. Meu nome é Alex Sebem, sou advogado. Um programa em parceria com a OAB Subseção de Farroupilha. Você pode nos acompanhar pelo canal 14 da NET e pelos aplicativos do Instagram, Facebook, Twitter. É só lá anotar TV Cidade Farroupilha e você acompanhará toda a programação, né, da TV Cidade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico que está no nosso meio, o Covid, né, o coronavírus, na seara do trabalho. Tá? As consequências que ele está deixando na seara do trabalho, numa questão específica de medicina e segurança do trabalho. Eu tenho o prazer de receber uma colega, advogada, conciliadora criminal como eu também, né? A doutora Ellen Vasquevix. Falei certo, Ellen? Isso aí. Vasquevix Locatelli. Ela é advogada de Bento Gonçalves, sócia proprietária da LZ Advogados, Locatelli e Zapaz Advogados Associados, presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho, e tem outras nomenclaturas, muitos títulos, Ellen, que eu vou deixar para um momento posterior, porque senão aqui vai tomar o nosso tempo, né? E não desmerecendo, mas eu só disse que tu era da Comissão do Trabalho, porque hoje o nosso assunto é pertinente à Comissão do Trabalho, né? A questão trabalhista, a seara trabalhista, melhor dizendo. Exatamente. Ellen, eu vou querer que tu faça tuas considerações iniciais, dando um olá para os ouvintes, para quem nos acompanha, e já vamos adentrar no assunto ali, Covid como doença ocupacional. A palavra é tua, Ellen. Certo. Olá, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde para todos que nos acompanham, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ao convite do Dr. Alex, que além de um colega, de um excelente profissional, também já considero como um amigo, né? Alguém que eu admiro muito. E para falar sobre um assunto que realmente é algo novo, preocupante, mas que vai fazer parte do nosso cotidiano. Então, é importante é importante e eu acho essencial que a gente possa falar sobre isso e que as pessoas estejam esclarecidas sobre toda essa situação também. Tu quer tirar a máscara, né? Pra sim, poder vou falar tirar melhor, porque fica mais fácil, para ficar mais... O que eu queria inicialmente falar contigo, tá? A gente tá falando aqui de Covid como doença ocupacional, certo? Mas o que é uma doença ocupacional, Ellen? Para as pessoas entenderem, porque o Covid, o coronavírus agora, que é a pandemia ali, mais de ano que nós estamos com ela, né? Ela já tem várias consequências, não só na seara trabalhista, na seara locatícia, a gente vê alguns julgados de não poder despejar, né? Seara tributária com isenção de empresas, empresarial, enfim, na nossa vida virou nosso cotidiano. Exatamente. Certo? Mas essa questão de considerá-la uma doença ocupacional. Primeiramente, o que é uma doença ocupacional? Certo. É bem importante nós ponderarmos isso, porque que o Covid ele é uma doença que afeta todos no geral, trabalhadores e não trabalhadores, todo mundo já sabe disso. Mas nós temos que ter dentro da seara trabalhista, a gente sempre encara que toda doença que o empregado, e agora falando de empregados, de pessoas que trabalham, que prestam serviços, toda doença que essa pessoa tiver, ela pode ser considerada como uma doença ocupacional ou equiparada a acidente de trabalho, ou uma doença comum, né? Aquele funcionário que vai estar indo para casa, vai tropeçar, vai fraturar uma perna, um braço, e aí também vai fazer uso de um benefício previdenciário. E aí, então, quando a pessoa se machuca ou tem uma doença que não tem relação nenhuma com o trabalho que ela presta, a gente está falando de uma pessoa que vai se utilizar de um benefício previdenciário de auxílio-doença. Nos casos de trabalhadores que são vítimas de doenças ou acidentes relacionados ao seu trabalho, a função que ela mantém no seu cotidiano dentro da empresa, aí sim a gente já entra na questão de doença ocupacional, que possui outros benefícios. Um dos benefícios, o mais conhecido, é a questão da estabilidade. Porque se tu tiver uma doença do trabalho, quando tu retorna, né, vamos supor que a pessoa retorne, que ela não tenha nenhuma sequela e ela possa voltar a trabalhar, quando ela retorna, ela tem 1 ano de estabilidade no emprego, onde ela não pode ser demitida.
Então, isso é uma das características. E para facilitar também um exemplo, né? A doença ocupacional ou equiparada a acidente de trabalho. Dentro da empresa eu me machuquei, sofri um acidente, seja esse acidente com sequela ou não sequela, né? Tem aquele caso da pessoa que perde um dedo, um braço, a mão, um movimento, ou aquela pessoa que vai se machucar, vai ficar afastada, vai se restabelecer e vai voltar a trabalhar. Mas essa pessoa, ela sempre tem direito a uma indenização por isso. Seja por danos materiais, seja por danos morais, seja o pagamento do tratamento. E aí a gente entra na questão Covid, que é a nossa discussão atual. Porque o assunto do momento. O assunto do momento. O Covid, ele pode ser enquadrado como uma doença ocupacional? Em que casos? E aí esse é o nosso problema de hoje, digamos assim. Mas vamos lá. Na questão da legislação, nós temos algum ditame, algum aparato legal para dizer que o Covid já pode ser considerado uma doença ocupacional? Ou está sendo um entendimento dos juristas ou da jurisprudência, né, dos nossos tribunais? Como é que iniciou esse movimento de ter o Covid como uma doença ocupacional? Exatamente. Lá no início, quando se falava em Covid, ele foi lançado como uma doença ocupacional, no rol de doenças. De início já? De início. Claro, quando se viu que o Covid virou uma doença comunitária e ampliou tudo isso, isso foi retirado. E aí a regra hoje o Covid ele só vai ser considerado como doença ocupacional quando a pessoa que estiver trabalhando trabalhar em constante risco. Por exemplo, tá? Quem trabalha em hospital, tá? Técnico de enfermagem que trabalha no setor, ela tá tendo contato permanente com esse vírus. Então, esse profissional, se contaminar, é bem provável que seja enquadrado como doença ocupacional. Mas hoje a regra, não temos nenhuma lei que diga se é ou não é, mas a regra é que só vai ser considerado o Covid como doença ocupacional se tiver um nexo causal. Se eu tiver como comprovar, primeiro, comprovar que eu trabalho diretamente ligado com isso, ou se eu comprovar que na empresa existia um surto, que a empresa não tomou todas as medidas, todos os cuidados para conter isso, então eu tenho que provar a culpa da empresa para que essa doença seja considerada. Mas recentemente, há poucos dias, nós tivemos uma primeira decisão no TRT2 em São Paulo, onde o tribunal condenou uma empresa a pagamento considerando o Covid como doença ocupacional. Como é uma questão pública, saiu em vários locais, a gente até pode citar que são os funcionários do Correio. Então, autarquia federal. Exatamente, foi considerado, mas por quê? Porque foi comprovado naquele processo, naquela situação, que a empresa não cumpriu com as normas mínimas e básicas. E que existia um pequeno surto dentre os funcionários, não se tomou todas as medidas para prevenir, e aí sim foi considerado que os funcionários do Correio que tiveram a doença, né, e não sei se teve algum que chegou a falecer, isso eu vou ficar devendo, né? Mas ficou enquadrado como doença ocupacional. Mas foi um caso específico ou já teve outras decisões uma decisão no Brasil. Ali? Uma decisão no Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente tem o Tribunal Regional da 4ª Região. Nós não temos nenhuma decisão neste sentido. É muito recente, né? Eu ia chegar justamente. Isso. É muito recente e é muito sensível. Então, os próprios trabalhadores, as próprias empresas, né, os advogados que trabalham para várias empresas, pisam em ovos, porque é difícil tu orientar, tu recomendar. O que a gente recomenda é que tu tem que tomar todas as medidas possíveis, tu tem que cumprir com todas as normas de segurança. Se tiver qualquer funcionário contaminado, tu vai afastar. Se teve uma pessoa que trabalhou com esse funcionário contaminado, tu vai afastar ele também. E hoje, em tese, quando a gente fala em vírus, né? Vírus é algo que tu não tem como dizer, comparar, por exemplo, com uma ler, DORT, uma doença. Faço um trabalho repetitivo, todo dia tô aqui digitando, vou ter uma tendinite. Um vírus, não. É muito difícil de provar se tu se contaminou no ônibus, na empresa, em casa, no supermercado, na farmácia. Então, em regra, não tem como ser uma doença ocupacional. Mas já temos decisões
trazendo isso para a realidade. É por isso que por isso que eu fiz a pergunta inicial, né? A questão de existe um embasamento legal? Não, na lei não existe, Não. tá? Esse enfrentamento tem porque tu não tem como descobrir o momento em que foi contraído. Exato. Agora, complementando o que tu falaste, Ellen, diferente de um funcionário, contraiu em casa ou na rua, não foi na empresa. Esse funcionário vai trabalhar infectado. Os outros funcionários começam a ter contato com ele e transmitir o vírus transmitido. Aí se tem um surto dentro da empresa, como tu falaste. Aí os outros casos questão caso a caso, tá? Exato. Então, vamos ter cuidado no falar, né? Ter cautela no falar. Pode que os outros funcionários que tiveram contato com este sejam enquadrados por um entendimento jurisprudencial, entendimento dos julgados ao tribunal, com uma doença ocupacional. Claro, o Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, ainda não tem decisão, como tu falou. Mas pode acontecer. Então, a pessoa, eu sempre digo que o programa é advocacia para todos, né? Então, a gente tenta fazer uma linguagem simples de assuntos complexos. Aí a gente não quer que a pessoa saia daqui já entendendo, mas se tiver doença eu vou procurar o advogado para buscar, né, uma indenização com fulcro na questão ocupacional. Não é bem assim. Vai ter que ser analisado o caso, né, como contraiu, diferentemente dos trabalhadores da área da saúde que estão em contato, então leva a crer que pela sua função, pela sua incumbência, contraíram o vírus no ambiente de trabalho. Exato. É diferente de uma empresa que não tem essa finalidade e acaba tendo esse surto que a gente falou, que daí sim, os outros podem ser considerados. Mas na questão de tem um surto dentro da empresa, alguém contraiu o vírus ali. Para começar a pensar na questão ocupacional, tem que fazer o CAT, como se fosse um acidente de trabalho. Qual é o procedimento para a empresa, inclusive para o funcionário, ou se o seu patrão, se o empregador, melhor dizendo, não tomar as devidas providências, ele está em risco, em vias de pegar, de ser contaminado, ou ele já tem? Qual é o procedimento que ele tem que tomar? Essa é uma das principais dúvidas, né? Nós não temos uma lei, mas nós já temos uma instrução normativa da Previdência Social, do INSS, que reconhece, né, que dá o poder aos médicos peritos de reconhecer o Covid como doença ocupacional. Porque quem vai dizer se é ou não é, vai ser lá no momento dessa perícia, em tese. E vamos supor que a pessoa contraiu o vírus, ficou afastada 7, 14 dias, que é o normal, não teve nenhuma sequela, volta a trabalhar. Ok, não teve nenhuma sequela, não tem nenhum dano, né? Nem para a empresa, nem para o funcionário, nem para os seus familiares. Mas no caso do funcionário contrair a doença, ficar afastado por um período muito maior, precisar de um benefício previdenciário, porque até 15 dias... Quem arca com as despesas é a empresa, que vai pagar o atestado. Depois disso é a Previdência Social. E aí entra uma questão, eu não digo política, mas é uma questão de... Quando a empresa deu causa, o INSS pode entrar com uma ação de regresso cobrando da empresa, porque a empresa causou aqueles benefícios. Isso não só na questão Covid, tá? Na questão de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, as empresas são fiscalizadas. Se acontecem muitos acidentes, é possível que o INSS entre com ação de regresso contra a empresa ou o próprio Ministério Público do Trabalho para evitar que isso aconteça. Porque as pessoas se machucando, elas geram uma despesa para o próprio INSS, seja na questão do benefício, seja na questão de uma pensão por morte para os familiares, né? E o Covid tem tudo isso, porque tem pessoas que ficam assintomáticas, pessoas que passam por uma situação mais grave e pessoas que vêm a falecer por isso. E aí, como ficam os beneficiários disso? Então, o INSS que vai reconhecer. Em regra, a empresa não tem que emitir CAT, né? Que o CAT é um documento que toda vez que ocorre um acidente dentro da empresa ou uma doença equiparada, a empresa emite para que o funcionário possa buscar o seu benefício. E aí tem regras que a empresa tem que cumprir, de prazo da emissão. Em regra, a empresa não tem que emitir. Mas, se lá na frente for considerado, terá que ser emitida essa CAT depois. Perfeito. Né? Diferente de um caso de surto.
porque aí se ocorre um surto, né? A gente já teve empresas aqui da nossa região, por exemplo, que o setor inteiro contaminado, tiveram que fechar o setor, fazer toda aquela questão de desinfecção do departamento fechado. Ali sim, eu entenderia que a empresa deveria emitir a CAT para aqueles funcionários que ficou comprovado que contraíram o vírus em razão dos seus colegas e que ficaram afastados por um período superior a esses 15 dias. O pessoal entender, o CAT é o comunicado de acidente do trabalho, Exatamente. Né? Que é um documento emitido pela empresa, do qual o funcionário ele preenche, ou a empresa preenche o nome do funcionário, comunicando o acidente de trabalho. Exatamente, muitas vezes até o próprio contador da empresa, né? E aí na hora de solicitar a perícia médica já vai com este documento. Não, mas a questão do acidente, né? Na questão do Covid, então verificando os sintomas de algum empregado, encaminha-se para o departamento médico da empresa ou conveniado, e aí lá fazendo um atestado, essa pessoa é afastada do trabalho. Como tu falaste, diferentemente do surto, a empresa tem que fechar todo o setor, né? E aí sim teria que abrir esse chamado de comunicado, melhor dizendo, de mas o acidente. Importante, analisar caso a caso. Todo caso, cada situação ela tem que ser analisada. Porque até para os próprios funcionários é muito difícil, né? Para o funcionário e para os familiares desse funcionário que veio a falecer, fazer esta prova de que se ele contraiu na empresa, não contraiu, se a empresa estava seguindo todas as normas de segurança ou não estava. Esse exemplo que foi dado antes, né, dos Correios, quem entrou com a ação foi o próprio sindicato, representando todos os funcionários, porque eles entendiam que a empresa X não estava cumprindo com todas as normas de segurança, porque hoje as normas de segurança nesse um ano, né, que nós já estamos vivendo isso, já não é novidade para ninguém. Então, a empresa tem que medir a temperatura, a empresa tem que exigir que as pessoas utilizem máscara, tem que fornecer o álcool gel, tem que ter a questão de distanciamento, são vários requisitos que devem ser cumpridos. Mas não é algo fácil fazer esta prova do não cumprimento e de onde se contraiu a doença. Tu entra nessa questão de não vamos generalizar. Se algum funcionário entrou, foi contaminado e lá esteve no ambiente de trabalho, é de zelo da empresa já estava tomando, aumentar, né, tornar mais rígido a fiscalização. Exato, quem sabe, ele trabalhava no setor A. No setor A tem a Ellen e o Alex que trabalham também. Então a Ellen e o Alex tiveram contato com o Joãozinho, que confirmou o teste dele. Bom, por precaução, vamos afastar a Ellen e o Alex por 3 dias, 4 dias. Né? Vamos fazer o teste. Então, são esses detalhezinhos que as empresas têm que estar atentas, né? Para evitar que se tenha essa condenação lá na frente. Já que a gente entrou na questão da precaução, uma orientação para o empresário, muitas vezes uma grande empresa ela tem todo um aparato, uma estrutura, né? Mas o Brasil ele é constituído por um grande número de microempresas, ou empresas de pequeno porte, a EPP, né? Aquela empresário que tem 1 ou 2 funcionários. Quais seriam as precauções que eles podem tomar? Tu já falou uma ali, o setor tem o Alex e a Ellen e tem o João. Se o João está contaminado, vamos isolar o Alex e a Ellen, isolamos o setor pelo prazo ali que a medicina já determina, e aí não tendo mais nenhum problema dentro da empresa, né, volta-se à normalidade. Mas e para as outras empresas, o que seria bom de orientação para elas já para ter esse zelo na hora de, estou com um funcionário contaminado, como é que eu vou proceder, o que eu posso fazer? Sim. Nós temos várias NRs e várias recomendações nesse sentido, do que a empresa tem que seguir. Mas é importante, os principais cuidados, né? Como a gente já comentou, o uso da máscara, ele é obrigatório dentro de qualquer ambiente, a medição da temperatura, o passar o álcool gel na entrada, na saída, a questão de higienização do ambiente também, que às vezes as empresas pecam nesse sentido. Tem que aumentar essa questão, tem que ter mais pessoas limpando ou mais vezes no dia, e essa limpeza ela tem que ser mais reforçada. A questão do distanciamento, né? Trabalhava a Ellen e o Alex aqui bem pertinho. Se possível, vamos afastar, porque daí se realmente, né, vem acontecer de um dos funcionários estar contaminado, não necessariamente a gente vai ter. A questão dos refeitórios, né? O refeitório era um buffet,
todo mundo ia lá e se servia. Bom, vamos começar a trabalhar com marmita, né? Que daí não precisa todo mundo ir lá, mexer na mesma colher, se servir. Exato. Então, são vários detalhezinhos que devem ser observados. Ali nessa empresa que foi condenada, eles não forneciam, né, alguns equipamentos de segurança. E a questão, e a máscara? A pessoa usa a mesma máscara o dia inteiro, ou às vezes não lava a máscara. A empresa não sabe se isso acontece ou não. Então, na dúvida, fornece a máscara. Fornece, fornece o álcool gel lá na entrada, fornece o álcool gel para cada funcionário ali na mesa, no seu setor. Então, são detalhezinhos que vêm a prevenir. A questão do cuidado. Olha, o fulano tem um familiar mas ele não testou positivo, não tem nenhum sintomas. Bom, na dúvida, afasta. Né? O funcionário Alex, ele tá com sintomas, mas não, ele não fez o teste deu negativo, ou ele não fez o teste porque não tem sintomas. Então, às vezes, para não dar ali 2, 3 dias de atestado, tu coloca em risco toda a tua equipe operacional. Então, às vezes é vantagem, qualquer sintomas, né? A gente sabe, né, que principalmente na nossa região, né, todo mundo vai ter uma rinite, vai ter uma gripe comum. Sim. Mas, na dúvida, afasta 2, 3 dias, paga o teste, né, para que o funcionário possa ter certeza que tá tudo bem e se sentir seguro dentro do ambiente. Aquele e os demais que trabalham em conjunto. Eu sempre digo que é uma realidade que não só... As empresas estão dentro da nossa sociedade. Então, se a sociedade tem que se adequar, o empresário, o empregador, ele tem que se adequar. Exato. É contar um pouco com a boa-fé do seu funcionário, que ao verificar alguns sintomas, ele fale para a empresa, né, procure, então, a departamento médico ali, o RH da empresa, para que ela possa tomar as providências. E o empresário, ele também tem que tomar esse zelo para que não ocorra ou perder um grande número de funcionários, incorrer numa violação normativa, e aí o Ministério do Trabalho vem e aplica uma advertência, uma multa, quem sabe Sim. até fechar o estabelecimento, decorrem todas essas consequências. E lembrando também que, e aí tu podes me ajudar, né, Ellen, se o funcionário não cumprir as ordens, tu falaste muito bem, os EPIs, equipamentos de proteção, hoje a máscara, álcool em gel, luvas, fazem parte do rol. Já faziam parte, agora tem alguns que vieram para ficar, né? Se o funcionário não cumprir, porque ainda tem pessoas que insistem em não ter a segurança, né? Respeitando a opinião de cada um, mas se você está no ambiente de trabalho, você tem que respeitar, porque ainda é uma norma da empresa, pode ser uma normativa interna da empresa. Cabe uma advertência. Exatamente. Eu penso que a empresa tem que se comunicar de uma forma bem clara com os seus funcionários. E a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes têm contato com o vírus ou pegam e têm vergonha, né? Que ainda acham que é algo anormal, é algo difícil. Então tem que ter uma comunicação bem clara, tem que ter um canal aberto, né? Para que eu possa ir lá e conversar. Olha, o meu irmão tá com Covid. Eu não tenho contato direto com ele, mas meus pais têm, eu moro com os meus pais, por exemplo. E aí a empresa pensa em como agir. Mas se não cumprir, tem que aplicar advertência, tem que aplicar suspensão e também seria caso de justa causa. Podia se discutir já. Exatamente. Não, eu entendo que é caso de justa causa. Se teve advertência, daqui a pouco teve a suspensão e... Em último caso, né, eu sempre vejo justa causa como uma última instância dentro da relação contratual. Mas é possível aplicar justa causa. Se a pessoa não cumprir, exemplo dos EPIs, né? A pessoa tem que usar o avental, tem que usar o coturno, porque senão é regra do ambiente. Não utilizou, é possível a aplicação de justa causa. E as normas de segurança, tá? Também, até por ser mais grave, porque ele pode estar colocando muitas pessoas em risco e não só ele. Não só ele, exato. E também tem a parte do trabalhador, do empregado, né? Se a empresa não cumprir, ele tem o direito de exigir os equipamentos de proteção, tem o direito de exigir a medição, direito de exigir máscaras, álcool em gel. Exatamente. Né? Porque essa doença, a parte triste dela, eu acho que é justamente aquele período do assintomático. Que tu tá bem, mas tu tá ali transmitindo para outras pessoas e não sabe, não tem como saber. Mas, infelizmente, eu acho que por isso os cuidados têm que ser redobrados. Ellen, eu quero te agradecer, né? O bate-papo tá
Poderíamos render outro tanto de programa, Exatamente, porque é um assunto... É um assunto novo, um assunto que, como você falaste, não tem um amparo legal ainda, algumas instruções normativas, decisões dos tribunais lá, né, no Brasil afora, nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui não tem. Então, isso vai dar assunto muito ainda, né, para que a gente possa voltar e debater, quem sabe lá na frente com mais embasamento, com alguma legislação mais específica, com um norte para os nossos colegas e também para a sociedade em geral. Eu quero agradecer a tua presença, fica o convite para tu retornares, tá? Quando entenderes, como a gente falou, quando tiveres mais legislação, né? Exatamente. E se tu quiser passar uma mensagem, algum recado, uma mensagem para a sociedade, para quem nos acompanha, que possam levar consigo, fiques à vontade, a palavra é tua. Certo, primeiramente, então, agradecer a oportunidade por estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho desse assunto, e é um assunto que nós estamos aprendendo e convivendo todo dia, então, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, todo mundo está em constante atualização, porque é uma caixinha de surpresa realmente. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos vendo, ouvindo, eu penso que é um momento difícil que nós estamos atravessando, mas como todo temporal vai vir o dia de sol depois, né? A gente vai poder lembrar dessa época em que nós usávamos máscara constantemente e lembrar das lições que ficaram disso e ter muito cuidado. Acho que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do próximo e cuidar de todos esses detalhezinhos, né? Porque depende de nós, realmente. Se cada um fizer a sua parte, né? De usar máscara, passar álcool gel, não aglomerar, se cuidar, isso tende a passar mais rápido. Então vamos torcer para que isso passe o mais rápido possível. Espero voltar sim novamente, espero que a gente consiga passar por tudo isso e logo ter uma segurança jurídica para poder dar informações mais precisas para todos. Que né? É o intuito, né? E uma coisa que tu falaste, os pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Começa sempre em casa e passa para a sociedade, ambiente de trabalho, enfim, esses pequenos detalhes que ajudam o próximo e muito. Mais uma vez, Ellen, muito obrigado pela tua presença. A você que nos assiste, muito obrigado. Tenha uma excelente semana e até o próximo programa.